lá, pessoal, na nossa 12ª videoaula, nós vamos praticar a criação de funções de C++, um conceito novo para vocês até então. Para isso, nós vamos desenvolver duas funções que complementam um programa que gerencia 10 jogos de pedra, papel e tesoura. Então, junto com a aula que vocês estão vendo agora, a gente fornece um programa pré-pronto de pedra, papel e tesoura, que ele já contém algumas funções implementadas e partes de código também já prontas. Entretanto, para esse programa funcionar da maneira correta, falta que seja implementado duas funções, que essa é exatamente a nossa atividade de hoje, implementar essas duas funções para completar esse software. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês as regras de pedra, papel e tesoura para quem possa não conhecer. Basicamente, nós temos o elemento pedra, que vence tesoura, o papel vence pedra e a tesoura vence papel. Basicamente, são essas três regras que a gente utiliza para saber quem que ganhou ou perdeu um jogo de pedra, papel e tesoura. No nosso software, cada um desses elementos vão ser representados por uma sigla, para ficar mais fácil durante a programação. Sendo assim, a gente vai representar pedra a partir do caractere R, que representa rocha, papel vai ser o caractere P, tesoura vai ser o caractere 3. Essas são as regras que a gente precisa saber para desenvolver essas duas funções que eu disse anteriormente. A primeira função que a gente vai criar, ela se chama resultado. Essa função ela recebe como parâmetro dois caracteres, que basicamente são as jogadas, os elementos, a sigla dos elementos escolhidos pelos dois jogadores desse jogo, e ela vai retornar um valor inteiro. Esse valor ele serve para mostrar quem desses dois jogadores ganhou esse jogo. Então nós temos três opções de retorno do tipo inteiro. Se essa função retorna 0, a gente vai entender que esse jogo empatou, ou seja, os dois jogadores escolheram o mesmo elemento. Se ela retornar 1, significa que o jogador A vai ter ganhado o jogo. Se ela retornar 2, significa que o jogador B vai ter ganhado. Então, basicamente, essa é uma função que ela recebe as duas jogadas dos jogadores e retorna um valor indicando qual deles que ganhou. Observem esse último comentário. Essa função ela deve obrigatoriamente ser declarada antes da função vencedor. A função vencedor, vocês vão ver aí no código, ela é uma função que já está implementada para vocês e dentro da implementação dela, ela faz uma chamada para a função resultado, que é a função que a gente está declarando agora. Sendo assim, a função resultado precisa ser declarada antes dela para na hora da chamada o compilador entender que essa função já existe. Então aqui já temos o código da nossa função resultado, que ele está obedecendo todas as regras que eu disse anteriormente. Ele retorna um valor do tipo inteiro, essa função se chama resultado e ela recebe como parâmetro dois caracteres. Aqui eu dei o nome para eles de OPC1 e OPC2, do tipo char, tipo caractere. Então, olhe bem, vamos aos testes que essa nossa função vai fazer para determinar se houve empate ou se algum jogador ganhou. Primeiro teste dessa nossa função é um if, ele vai testar se essas duas opções são iguais. Ou seja, ele vai ver se os dois jogadores jogaram com o mesmo elemento. Se essa condição for verdadeira, ele retorna 0, porque então houve um empate, e a gente já acaba a execução da nossa função. Sempre que uma função que retorna valor faz algum retorno, ela já desconsidera todo o resto dela. Assim que ela retorna valor, ela acaba. Se essa condição for falsa, ou seja, não houve empate, aí sim nós vamos ter que fazer testes para cada uma das combinações de jogadas entre dois jogadores de pedra, papel e tesoura para determinar então quem ganhou esse jogo. Isso vai estar dentro do nosso else. Então, olhe bem, a primeira combinação que nós vamos testar é se o jogador 1 jogou pedra e se o jogador 2 jogou tesoura. Se essa condição for verdadeira, nossa função retorna 1 porque pedra ganha de tesoura. Logo, o jogador 1 teria ganhado esse jogo. Se essa condição for falsa, ele faz um novo teste. Ele vai testar se o jogador 1 jogou papel
e se o jogador 2 jogou pedra. Se essa condição for verdadeira, ele vai retornar 1, falando que o jogador 1 ganhou, novamente, porque papel ganha de pedra. Entretanto, se essa condição for falsa, vamos a um novo teste. Ele vai testar se o jogador 1 jogou tesoura e se o jogador 2 jogou papel. Essa condição sendo verdadeira, ele informará que o jogador 1 ganhou, retornando 1, pois tesoura ganha de papel. Essa condição sendo falsa, vamos a um novo teste. Observem, são vários testes, porque nós temos que cobrir todas as possíveis combinações. Então, nesse teste, ele vai testar se o jogador 2 jogou pedra e se o jogador 1 jogou tesoura. Sendo verdadeira essa condição, ele retorna 2, informando que o jogador 2 ganhou, porque pedra ganha de tesoura. Sendo falsa, nós iremos ao nosso penúltimo teste, onde nós vamos testar se o jogador 2 jogou papel e o jogador 1 jogou pedra. Sendo essa condição verdadeira, nós retornaremos 2, informando que o jogador 2 ganhou, porque papel leva vantagem sobre pedra. Essa condição sendo falsa, nós iremos ao nosso último teste, testando se o jogador 2 jogou tesoura e se o jogador 1 jogou papel. Sendo essa condição verdadeira, retornaremos 2, pois tesoura leva vantagem sobre papel. Sendo assim, o jogador 2 teria ganhado. Então, pessoal, observem que essa nossa função, ela cobriu todas as possíveis combinações de pedra, papel e tesoura entre dois jogadores. Ela testa inicialmente se houve empate a partir desse if. Se não houve empate, ela vai fazer essa série de testes no else para saber quem ganhou o jogo, então. Segunda função que nós vamos ter que implementar, ela se chama exibe jogos. Basicamente, o que essa função faz é varrer um arranjo onde está armazenado todas as jogadas dos dois jogadores em cada um dos 10 jogos que o programa simula, e ela vai imprimir na tela uma espécie de relatório informando essas jogadas de cada jogador em cada um dos 10 jogos. Então, ela se chama exibe jogos e recebe como parâmetro um arranjo do tipo caractere de 10 linhas por 2 colunas, sendo as linhas representando os jogos e as colunas representando os jogadores. Essa função, ela não retorna valor, porque ela simplesmente vai exibir informação na tela. Ela não precisa retornar nenhum tipo de valor. Aqui nós temos já o código dessa nossa função. Vocês podem observar que ela é relativamente simples e ela já está obedecendo todas as regras que eu disse anteriormente. Ela é do tipo void, pois ela não retorna valor. Ela se chama exibijogos e ela recebe como parâmetro um arranjo de 10 linhas por 2 colunas do tipo caractere. Aqui vocês podem estar se perguntando por que de njogos. No código que vocês já receberam, vocês podem observar que njogos é uma constante que vale 10 na implementação que já está pronta aí. Sendo assim, nesse ponto, o compilador vai interpretar que njogos, na verdade, é o valor que ela está armazenando, que é 10. Então, como em um arranjo bidimensional, sempre a ordem dos índices é linha e coluna, temos n jogos de linhas, que é equivalente a 10, e 2 colunas. Esse arranjo, que nós estamos passando como parâmetro, eu tentei demonstrá-lo a partir dessa ilustração para vocês. Então, observem, cada uma das 10 linhas possui um índice, que seria equivalente ao índice do jogo, e cada uma das 2 colunas também possui um índice, que seria equivalente ao índice do jogador, de cada jogador. Então, sendo assim, o que essa nossa função vai fazer? Ela vai varrer todas as linhas desse nosso arranjo, ou seja, todos os jogos, informando para cada uma das linhas as jogadas dos 2 jogadores nessa respectiva linha. Então, nós temos o i variando de 0
até ele ser menor do que n jogos vale 10 pelo código, como eu disse para vocês. Então, a cada iterada nesse nosso laço de repetição, essa função ela vai exibir o índice, o número do jogo, a partir disso daqui, e a jogada, tanto do jogador A quanto do jogador B. Observem que aqui o índice de linhas ele está dinâmico, ele está pegando o valor de I. Então, a cada jogo, que seria o I, ele vai pegar o índice da linha, que é o índice de jogo, e vai informar a jogada de A, que sempre vai ser 0, o índice de coluna 0 sempre são as jogadas do jogador A. E o índice de coluna 1 sempre são as jogadas do jogador B. O I varia, pois ele vai pegar cada uma das linhas. Então, o que a nossa função está fazendo é equivalente ao que eu vou mostrar para vocês agora. Observe, no resultado, após a implementação dessas duas funções, nós iremos obter uma saída do nosso programa, quando nós formos executá-los, idêntica a isso que eu estou demonstrando para vocês. Se vocês observarem, essa parte que eu grifei, ela é exatamente o que a função ExibJogos está fazendo. Ela vai passar por cada jogo, mostrando a jogada dos dois jogadores naquele respectivo jogo. Aqui, jogador B, me desculpem, a jogada é essa. Basicamente, o que a função ExibJogos faz é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Por final, esse nosso programa vai falar qual jogador que ganhou essa disputa, porque nós tivemos, na verdade, uma disputa de melhor de 10. Dentre esses 10 jogos, nesse caso aqui, quem tinha ganhado mais jogos era o jogador B. Então, pessoal, basicamente o nosso programa era esse. Nós já temos funções implementadas para sortear as jogadas de cada um dos jogadores e fazer a contagem de qual deles ganhou mais jogos. O que a gente implementou basicamente é uma função para exibir o relatório de todos os jogos na tela e uma função que, dado duas jogadas, ou seja, jogada de dois jogadores, determinar quem ganhou dessas duas jogadas. O que a gente fez é só isso. Agora eu vou passar para o Kate para demonstrar esse código para vocês, compilado e executado, para tirar alguma dúvida que ainda possa ter ficado para trás.